Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos. Hare Krishna. Nossas mais humildes reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Então, bom dia. Então, vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, promovido pela ISKCON Rio de Janeiro. Estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? O canto é o terceiro canto. O capítulo é o capítulo 10. E os versos são os versos do 18 ao verso 21. Né? Então, esse capítulo é chamado As Divisões da Criação. Esse capítulo ele trata principalmente sobre a criação, tanto a criação primária, que é feita pelo Senhor Vishnu, quanto a criação secundária, que é feito pelo Senhor Brahma. Ok? Então vamos cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos durante a leitura do Srimad Bhagavatam e a leitura do Bhagavad Gita. Jayurata Madhava Jaya Kunja Bihari Jayurata Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vananchari Yamunatira Vananchari Jayurada Madhava Kunja Bihari. Então vamos fazer a leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 18. Shadime Prakrita Sargam Vaikritam Apimesrinu Rajo Bhajo Bhagavato Lileyan Hari Medhasaha. Então, tradução palavra por palavra. Chat 6.
Ime, todas essas. Prakrita, da energia material. Sargaha, criação. Vaikritan, criações secundárias feitas por Brahma. Api, também. Me, de mim. Srinu, ouve. Raja, Bhajaha, da encarnação do modo da paixão. Brahma. Bhagavataha, do muito poderoso. Lila, passatempo. Iyan, este. Hari, a suprema personalidade de Deus. Medasaha, aquele que tem um cérebro assim. Tradução de Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todas as criações acima são criações naturais feitas pela energia externa do Senhor. Agora ouve-me falar sobre as criações feitas por Brahma, que é uma encarnação do modo da paixão e que no que diz respeito à criação tem um cérebro como o da personalidade de Deus. Então aqui ele está falando que desse ponto aqui, né, ele vai começar a explicar a criação de Brahma. Então vamos ver alguns versos anteriores, né? Os versos anteriores para a gente poder entender esse contexto aqui, né? Então vamos começar pelo verso 4, né? O eruditíssimo sábio Maitreya, Vidura pergunta sobre a criação para Maitreya, e aí faz perguntas para Maitreya e Maitreya começa a responder. O eruditíssimo sábio Maitreya disse: ó Vidura, Brahma então ocupou-se em penitências por 100 anos celestiais, como fora aconselhado pela Suprema Personalidade de Deus, e dedicou seu serviço devocional ao Senhor. Aqui o que ele está descrevendo começa logo após o Senhor Brahma aceitar a instrução do Senhor Vishnu de fazer a meditação, né? Então vamos lá. Depois disso, Brahma viu que tanto o lótus no qual ele estava situado, quanto a água na qual o lótus estava crescendo, estavam tremendo devido ao vento forte e violento. Verso 6. A penitência prolongada e o conhecimento transcendental da autorrealização haviam amadurecido o conhecimento prático de Brahma, e de start ele bebeu todo o vento juntamente com a água. Isso aqui é uma coisa, é muito importante os devotos compreenderem isso, né? Mas como assim Brahma, por causa da meditação, né, devido à penitência prolongada, ele adquire conhecimento transcendental? É porque, na verdade, nós temos dois tipos de inteligência, né? Uma é a inteligência cognitiva, essa inteligência material. É a inteligência material, né? E que nos permite compreender esse mundo, mas, porém, de forma limitada, né? A gente utiliza o nosso intelecto, a gente estuda e etc., né? Mas existe um outro tipo de inteligência, que é a inteligência espiritual, né? E essa inteligência espiritual é a que dá a verdadeira visão desse mundo, é a verdadeira visão do universo, a verdadeira percepção do universo, né? É uma percepção direta através dos olhos da inteligência espiritual, né? E quem dá essa inteligência? É o Paramatma. O Paramatma é que vai dar para o praticante de Bhakti Yoga essa inteligência para compreender e ver além do tecido da ilusão material. Então, quanto menos inteligência espiritual nós temos,
mais dificuldade nós vamos enxergar as coisas como elas realmente são. Na verdade, o que a gente vai fazer é, utilizando a inteligência material, a gente vai acabar preenchendo as lacunas com a especulação da nossa cabeça. E muitas vezes essa especulação não reflete a realidade, né? Então, através da meditação, e isso os devotos que estão dedicados ao processo da consciência de Krishna, eles podem experimentar esse desenvolvimento dessa inteligência espiritual através da meditação na Japamala, do cantar do Mahamantra Hare Krishna, e através da associação com outros devotos. Você vai percebendo que a sua percepção do mundo e a sua compreensão daquilo que se encontra no Shastra vai começando a ficar mais apurada. Você começa a compreender melhor as coisas. Isso, na verdade, é pela misericórdia de Krishna que vai nos dotando de inteligência para a gente poder compreender a Ele e a esse universo. Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? O conhecimento acerca de mim eu dou diretamente proporcional na medida da tua rendição. Então, à medida que a pessoa pratica o processo de Bhakti Yoga, ela vai ficando espiritualmente mais inteligente e começa a compreender as coisas com mais clareza. E é isso que acontece aqui com o Sr. Brahma, né? Inicialmente, o Sr. Brahma, sentado naquele lótus, ele só via o lótus. À medida que ele vai praticando tapasya, que ele vai praticando a austeridade e a meditação, ele consegue finalmente ver aonde que ele realmente está, que é um lótus e que sai do umbigo do Senhor Vishnu, e aí ele finalmente ele consegue ser instruído diretamente pelo Senhor Supremo, né? A como vai fazer essa criação material, né? Imagina, se ele não faz isso, ele não ia conseguir ter essa visão e, portanto, ia entrar em absoluto desespero, etc., né? Então, vamos lá. A penitência prolongada e o conhecimento transcendental da autorrealização haviam amadurecido o conhecimento prático de Brahma, e de start ele bebeu todo o vento juntamente com a água. O verso 7. Em seguida ele viu que o lótus no qual estava situado estava espalhado por todo o universo. Então aí finalmente ele começa a perceber que o lótus está espalhado em todo o universo, né? É muito maior, é muito grande, né? Ele estava no centro desse lótus, né? Ao que contemplou como criar todos os planetas que anteriormente estiveram fundidos naquele mesmo lótus. Então todos esses elementos materiais estavam fundidos ali naquele lótus, né? Todos esses elementos materiais eles estavam presentes ali naquela flor de lótus, e agora o Senhor Brahma ele vai começar a manipular essa energia material, que são os 3 elementos materiais, né? Que é Tamas, Rajas e Sattva, para dar origem a todas as outras coisas, né? Ocupado assim no serviço à Suprema Personalidade de Deus, no verso 8, o Senhor Brahma entrou no verticilo do lótus, é no caule do lótus, né? E, como estivesse expandido por todo o universo, ele o dividiu em 3 seções de mundos e mais tarde em 14 seções. Então ele começa a criar os planetas ali dentro desse verticilo, né, dentro do caule desse lótus, né? Imagina, esse lótus é o tamanho do universo, né? E ali dentro ele cria, e ele divide em 3 partes, né? São os planetas inferiores, que são habitados por asuras, os planetas intermediários, né? E os planetas superiores, né? Então, os inferiores, os intermediários e os superiores. E depois ele vai dividir em 14 seções, que são os 14 tipos de planetas, né?
Verso 9: o Senhor Brahma é a personalidade mais elevada do universo, por causa de seu serviço devocional e motivado ao Senhor, com conhecimento transcendental maduro. Ele criou, portanto, todas as 14 divisões planetárias para serem habitadas pelos diferentes tipos de entidades vivas. Então ele vai povoar cada seção desses planetas, desses 14 tipos de planeta, né? Dos quais Bululoka, que é a Terra onde a gente está, é um desses tipos e que é um planeta intermediário, está exatamente ali no meio, né? Existem 6 planetas acima de Bululoka, que é o planeta Terra, e existem 7 planetas para baixo, 7 classes de planeta abaixo do planeta Terra, que é chamado de Bululoka, né? Então, assim, para cima você tem Bululoka, que é onde a gente está, que é o planeta Terra, né? Acima dele existe Bulvaloka, que é o planeta dos espíritos, né? É ali os romances espíritas, né? O Nosso Lar e todas aquelas cidades no astral que os espíritas chamam de astral, na verdade Bulvaloka, é um plano acima desse, né? Muitas vezes os espíritas falam que lá é o mundo espiritual. Não, é o mundo material também. É só uma camada de planeta que está acima desse daqui. Mas eles também têm uma visão limitada do mundo. E acima de Bulvaloka fica Suargaloka, né? Suargaloka são os planetas celestiais que são dos semideuses. Mas acima disso ainda tem outras 4 classificações de planeta para cima, né? Até chegar na mais elevada, que é Satyaloka, que é ou Brahma Loka, que é o nível do Senhor Brahma, né? São os planetas daqueles que são associados a Brahma, né? E eles têm uma aparência muito parecida com o Senhor Brahma, né? Então, o verso 10: Vidura perguntou a Maitreya: ó meu senhor, ó eruditíssimo sábio, por favor, descreve o tempo eterno, que é uma outra forma do Senhor Supremo, o ator maravilhoso. Quais são os sintomas desse tempo eterno? Por favor, descreve-os para nós em detalhes. Verso 11: Maitreya disse: o tempo eterno é a fonte primordial das interações dos 3 modos da natureza material. Ele é imutável e ilimitado e funciona como um instrumento da Suprema Personalidade de Deus para seus passatempos na criação material. Então, esse tempo, Maitreya está dizendo que esse tempo ele é impessoal, ele é uma manifestação do Senhor, é uma energia impessoal do Senhor e ele é um instrumento, né? E a grande diferença entre o tempo aqui no mundo material e o tempo no mundo espiritual é que aqui no mundo material o tempo ele é linear. Existe passado, presente e futuro, né? Enquanto que no mundo espiritual, no plano espiritual, existe o tempo também, mas ele não é linear. É um presente eterno. Então, assim, não existe nem passado e nem futuro, não existe essa linearidade, né, de tempo. Então, cala o tempo é diferente no mundo espiritual e no mundo material. E aqui, como é dito, o próprio tempo ele é uma criação a partir dos 3 modos da natureza material, o tempo do mundo material, né? Então, verso 12: esta manifestação cósmica separa-se do Senhor Supremo com uma energia material por meio de Kala, que é o aspecto imanifesto e impessoal do Senhor. Então está dizendo aqui que esse aspecto impessoal e manifesto do Senhor é o próprio tempo, né? Ela está situada como a manifestação objetiva do Senhor sob a influência da mesma energia material de Vishnu. Verso 13: essa manifestação cósmica é, como é agora,
era a mesma no passado e continuará sendo a mesma forma no futuro. Então, o que está sendo explicado aqui é que a forma como a criação ela é feita, ela vai sempre se repetir. Esse é um outro conceito, né? Esse é um outro conceito que está presente nos Vedas, que tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico, são grandes ciclos, né? Você vai ter ciclos grandes, como o da criação do universo material, que é o maior ciclo da materialidade, mas você tem ciclos pequenos também. Então tudo ele começa sendo criado lá, quando Brahma ele começa, ele é criado, né? E a partir dele toda a criação secundária vai acontecer, os planetas, os seres vivos, os semideuses, tudo vai sendo criado, os planetas todos vão sendo povoados, e aí vai acontecendo todo esse ciclo. E aí chega um determinado momento que tudo vai ser destruído para depois começar tudo de novo, né? Então, quando o Senhor Brahma ele termina a sua vida, o seu ciclo de vida, todo o universo material ele é destruído, né? Esse é o grande ciclo do universo material. Então, o Senhor Brahma é criado, ele cria todos esses planetas, cria todos esses seres vivos, cria as plantas, cria os frutos, cria tudo, instrui os seus filhos, e aí seus filhos começam a povoar o universo, os semideuses vão exercendo seu controle, etc, etc, etc. Quando chegar no final da vida dele, tudo isso vai ser destruído, tudo volta para o Mahavishnu, para depois tudo ser novamente emanado de novo, um novo Brahma vai ser escolhido e todo o processo vai ser criado, o tempo vai ser criado, tudo vai ser criado novamente. Então esse é o grande ciclo. Agora existem os ciclos mais curtos, né? Toda vez que o Senhor Brahma termina um dia da sua vida, né? O Senhor Brahma acorda todos os dias, ele vive 100 anos, mas são 100 anos de Brahma, não são 100 anos da gente. Todos os dias Brahma, quando começa o dia dele, ele acorda, ok? E ele inicia já ali alguma criação. Por quê? Porque todo final de dia do Senhor Brahma, todos os planetas de Swargaloka para baixo, né? Ou seja, Bhuvaloka para baixo, né? Bhuvaloka, Bhuloka e todos os outros planetas, eles são destruídos e recriados, né? E de Swarga para cima não há essa destruição, né? Então, ele, quando ele acorda de manhã cedo, ele vai lá e cria todos os planetas inferiores, né? E uma parte dos intermediários, e aí faz toda a criação de novo. Qual é a duração de vida? Qual é a duração de um dia do Senhor Brahma, né? Um dia do Senhor Brahma são 1000 kalpas. O que é uma kalpa? Uma kalpa é uma Satya Yuga, uma Satya Yuga, uma Treta Yuga, uma Dwapara Yuga e uma Kali Yuga, que perfaz 4.300 e poucos mil anos. Então, 1000 dessas kalpas, né, formam um dia de nascimento de Brahma, que são mais ou menos 4 bilhões e 300 milhões de anos, é quanto dura um dia do Senhor Brahma. Então, a cada dia de Brahma, uma parte há uma destruição parcial, né? E no final da vida dele há a destruição total. Então, é cíclico, isso vai sempre acontecer constantemente, ok? Então, por isso que esse verso fala: essa manifestação cósmica é como é agora, era a mesma no passado e continuará da mesma forma no futuro. Verso 14. Há 9 tipos diferentes de criações, além daquela que naturalmente ocorre devido à interação dos modos. Há 3 tipos de aniquilações devidas ao tempo eterno, aos elementos materiais e à qualidade do próprio trabalho.
né? Então está falando aqui que existem várias outras criações e destruições, né? O verso 15. Das 9 criações, a primeira é a criação do Mahatátua, ou a soma total dos ingredientes materiais, em que os modos interagem devido à presença do Senhor Supremo. Na segunda, é gerado o falso ego, no qual surgem os ingredientes materiais, o conhecimento material e as atividades materiais. Então, isso aqui é a criação primária, né? Então, primeiro, o Senhor, ele cria os modos da natureza material, ele agita o pradana, que é essa energia primordial, e dali vai aparecer os modos da natureza material. A partir dos modos da natureza material, o Senhor, ele vai criar o falso ego, né? Ele vai criar a mente, ele vai criar a inteligência, e aí ele vai criar os objetos do mundo, né? Que é a forma, o gosto, o cheiro, o tato. Ele vai criando essas coisas. Depois ele vai criando os órgãos para perceber isso tudo. Depois que ele cria isso tudo, aí ele cria o Senhor Brahma, né? E aí o Senhor Brahma, ele vai manipular tudo isso que foi criado inicialmente por Vishnu para poder dar essas formas que a gente tem aqui dos planetas, dos animais, né? E claro, baseado num plano divino de como criar, né? Ele não vai criar também formas assim, eu tenho braços aqui na cabeça. Não. Existe já um arquétipo, por assim dizer, prévio, né? E o Senhor, ele instrui isso. É claro que existem algumas pequenas modificações, e todo esse universo material que a gente está vendo aqui é a concepção artística de Brahma. Então, nesse ponto, por que são duas criações, a primária e a secundária? Porque o Senhor, ele vai criar os elementos, né? E Brahma, ele vai a partir desses elementos, ele vai fazer a combinação para fazer a sua criação. Então é como um pedreiro, né? O pedreiro, o Senhor Brahma, né? Ele é o pedreiro, né? Ele constrói a casa do jeito que ele quiser. Ele faz a casa ali, ele pode fazer com vários quartos, ou ele pode fazer com um telhado pontiagudo ou com telhado reto. Ele pode pintar a casa de branco, ele pode pintar a casa de azul e tudo. O Senhor Brahma faz isso tudo. Mas ele não cria os tijolos, ele não cria a areia, ele não cria o cimento, todos os elementos já estavam ali. O que ele vai fazer é fazer essa manipulação. Só que chega a determinados momentos que Brahma fica tão absorto nessa criação que muitas vezes ele se confunde. Ele fica confundido e muitas vezes porque ele está no mundo material, e Maya também pega ele, né? E aí às vezes ele acha que ele é o agente criador, quando na verdade ele é somente uma ferramenta do Senhor. E aí ele alterna momentos de lucidez, em que ele sabe que ele é somente um instrumento, e outros momentos em que ele está tão absorto ali que ele acha que ele é Deus, né? Ele tem esses momentos assim que ele pode acabar se confundindo e achando que é Deus. Mas, essa é a criação desse universo aqui, porque existem infinitos universos materiais, né? E existem outros universos materiais em que existem outros Senhor Brahma. E esses universos, eles estão existindo simultaneamente, né? Eles estão existindo simultaneamente. Mas um Brahma, ele não tem consciência de que existe um outro Brahma, né? Eles acham que só existe o universo em que ele vive e que só existem aquelas coisas ali, né? Mas como é que a gente sabe disso? Porque isso foi nos revelado pelo próprio Senhor Brahma. Por quê? Porque o Brahma desse universo em que nós vivemos, ele é especial. Ele é o único que sabe que existem outros senhores Brahma. É uma história assim, é uma história que é muito interessante, né? Que uma vez Brahma, ele vai até Vishnu, né?
e ele quer falar com Vishnu. E Brahma, ele tem acesso direto a Vishnu, né? E aí ele vai até o palácio de Vishnu e o porteiro está ali na porta e fala assim: eu quero falar com o Senhor Supremo. É claro que eu estou aqui simplificando a história, né? Então ele vai para falar com o Senhor Supremo, para tratar de algumas coisas com o Senhor Supremo, com Vishnu. E ele bate na porta e aí o porteiro fala assim: pois não. E aí ele fala assim: eu quero falar com Vishnu. E quem quer falar com Vishnu? Ah, é Brahma. Ah, ok. Aí ele fecha a porta, vai até Vishnu. Aí daqui a pouco ele volta e fala assim: ele mandou perguntar qual o Brahma que quer falar com ele. Aí Brahma falou assim: como assim, qual o Brahma? Aí, fale para ele que é o Brahma de 4 cabeças, porque Brahma tem 4 cabeças, né? Ah, ok. Aí, ele falou que o senhor pode entrar. Aí ele vai, tem o Darshana com Vishnu. Ele tem o Darshana com Vishnu. E aí, no final do Darshana, ele fala assim: olha, o porteiro perguntou qual o Brahma? Eu não entendi isso. E aí Vishnu sorri para ele e fala assim: porque você não é o único. E aí ele... E antes dele entrar, ele estava muito orgulhoso, né? Porque eu sou o Senhor Brahma, né? Eu sou, assim, a pessoa mais importante do universo, etc. Né? Só o Senhor está acima de mim. Tudo. E aí, como assim? Aí ele fala assim: você não é o único. E aí Vishnu faz o quê? Ele invoca os Brahmas de todos os universos para virem ali naquela sala, para ele poder ter o Darshana, para eles terem o Darshana de Vishnu. Só que ali, naquele momento, enquanto todos eles estavam ali, né, Mahamaya, ela atua e ilude eles. Então, milhares, milhões de Brahmas ali presentes. Então a descrição é que existiam Brahmas de 8 cabeças, de 16 cabeças, de 32 cabeças, de 64 cabeças, de 128 cabeças. Então tinham Brahmas com... E assim, e a quantidade de cabeças, ela reflete o tamanho do universo, porque quanto maior a quantidade de cabeças, maior é o universo material que um Brahma ele controla, e maior é o poder dele e a inteligência dele, né? Mas Mahamaya, ela atua ali de forma que um não consiga ver o outro. Então cada um deles acha que ele está sozinho ali diante de Vishnu. Mas o Brahma desse nosso universo aqui, e é dado a ele essa misericórdia para que ele possa visualizar todos esses Brahmas ao mesmo tempo. E aí ele compreende que de todos os Brahmas, ele não era o menos poderoso, porque ele só tinha 4 cabeças, os outros tinham muito mais cabeças e tudo. E aí, mas por que é dado essa misericórdia para ele? Porque acima de tudo, ele já não estava mais no processo de dhyana, como os outros, né, de meditação e tudo. Ele já estava no processo de bhakti, desde a época que houve o passatempo com os vaqueirinhos, né, que ele tem o darshana com Krishna, né, diretamente com Krishna na Krishna Lila, nessa Krishna Lila, né, e ele vem a esse mundo depois na Gaura Lila como o nosso Namacharya, que é Srila Haridas Thakur. Então, o Brahma desse nosso universo material, esse Brahma, ele é especial. Por que ele é especial? Porque ele já está fixo no processo de Bhakti Yoga, do serviço ao Senhor Supremo. Ele foi, a última vez que ele esteve aqui nesse planeta foi como Haridas Thakur. Isso é revelado num livro chamado Gaura Ganodesha Dipika, que é de Karvi Karnapura. Então ele é especial, né? Então ele tem esse favor especial do Senhor. Então, mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que ter o respeito pelo Senhor Brahma, não só porque ele é uma pessoa piedosa, não só porque ele é o criador do universo, dessa concepção artística do universo material, mas porque ele é um grande Vaishnava
e um associado eterno de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é Haridas Thakur, que é o Namacharya, é o Acharya dos Santos Nomes. Então, continuando aqui, né, no verso 15, das 9 criações, a primeira é a criação do Mahatattva, ou a soma total dos ingredientes materiais, em que os modos interagem devido à presença do Senhor Supremo. Na segunda, é gerado o falso ego, no qual surgem os ingredientes materiais, o conhecimento material e as atividades materiais. O verso 16, as percepções dos sentidos são criadas na terceira criação, e dessas são gerados os elementos, né? Então, na terceira criação é feito o quê? Os elementos materiais, né? Terra, água, fogo, ar e o éter, né? A quarta criação é a criação do conhecimento e da capacidade de trabalho. A quinta criação é das deidades controladoras pela interação do modo da bondade, do qual a mente é a soma total. Então aqui está falando que depois que é criado as formas, os sentidos, os órgãos de ação e etc., aí finalmente começam a ser criados os seres divinos, né? As deidades, etc. A sexta criação é a escuridão ignorante da entidade viva, devido à qual o amo age como um tolo. E aí, finalmente, o verso 18, que é o verso que está destinado para a gente fazer a leitura aqui, e eu dei toda essa explicação porque os próximos versos que eu vou ler e até o comentário de Srila Prabhupada, ele é curtinho, né? Então, o verso 18 que a gente leu aqui: todas as criações acima são criações naturais feitas pela energia externa do Senhor. Então, tudo é Maya, né? Tudo é Mahamaya. Agora, ouve-me falar sobre as criações feitas por Brahma. Então, até aqui, tudo foi criado por Vishnu. A partir daqui vai ser criado por Brahma. Agora, ouve-me falar sobre as criações feitas por Brahma, que é uma encarnação do modo da paixão, e que no que diz respeito à criação tem um cérebro como o da personalidade de Deus. Tem um cérebro como uma personalidade de Deus porque ele é conduzido e guiado pelo Paramatma, por essa inteligência espiritual. Okay? A sétima criação é das entidades imóveis, que são de 6 tipos. Então agora ele vai começar a criar os seres imóveis, aqueles que não se movem, ou que na nossa percepção não se movem, né? As árvores frutíferas sem flores, árvores e plantas que existem até a fruta. Então tem essas classificações, né? As árvores frutíferas sem flores, árvores e plantas que existem até a fruta amadurecer, trepadeiras, plantas com caule, trepadeiras sem suporte e árvores com flores e frutas. O verso 20. Todas as árvores e plantas imóveis buscam sua subsistência no ar. São quase inconscientes, mas têm sentimentos de dor internamente. Elas se manifestam em variedade. Olha só que coisa bonita isso daqui. Está falando que todas essas árvores e plantas, elas buscam a sua subsistência do ar. Esse é um conhecimento que tem muitos milhares de anos, né? Então a gente aprende no colégio que as plantas, elas puxam o carbono, à noite elas puxam o carbono, né? E a partir do ar, desse carbono puxado, que ela vai formando as suas estruturas, etc., né? E durante o dia ela realiza a fotossíntese, que vai gerar energia, né? Então, assim, a planta ela vive principalmente de ar, luz e água, né?
Agora, o que é muito bonito aqui é que elas são quase inconscientes, ou seja, são seres que a sua inteligência, a sua mente está completamente adormecido, né? Completamente adormecido, né? Mas eles têm sentimento de dor internamente. Então, as plantas, as árvores, elas também sentem dor, tá? Elas também têm sofrimento, elas também têm medo de deixar de existir. Eu ouvi uma aula de um botânico recentemente e ele estava explicando por que os ipês amarelos eles fazem a floração nessa época do ano, né? Ele estava explicando que os ipês eles têm essa floração no fundo porque eles têm medo de morrer. Então, durante todo o ano, eles recebem uma quantidade muito grande de água, de luz e etc. Quando chega mais ou menos essa época do ano, a água, a quantidade de chuva que cai, ela começa a cair muito, né? E aí o IP, ele percebendo que pode ser que falte muita água para ele, ele possa morrer, ele fica com medo de deixar de existir. E aí o que ele faz? Ele faz a floração para poder ser polinizado, para poder fazer a semente, para ele poder se preservar na descendência dele, porque aí as sementes elas caem ao solo e aí quando terminar o inverno que começa a primavera vai molhar novamente o solo e essas sementes elas vão germinar. Então esse botânico explicando que as plantas elas acabam produzindo sementes quando elas entram em situação de estresse, né, por causa de fatores ambientais, e aí por esse medo de não mais existir, elas acabam produzindo a sua descendência para poder se preservar enquanto espécie, né? Então, é muito bonito, né? Então a gente começa a perceber que as coisas não são simplesmente automáticas. As coisas acontecem por causa da consciência daqueles seres que estão ocupando aqueles corpos, né? Então eles têm algum grau de consciência baixo, mas assim, o instinto de preservação, de continuar existindo, o medo da morte, está presente inclusive nas próprias plantas, né? Então o verso 21, né, que é o último verso que eu vou fazer a leitura aqui. A oitava criação é a das espécies inferiores de vida, que são de diferentes variedades, num total de 28. Todas elas são consideravelmente tolas e ignorantes. Elas reconhecem os objetos que desejam pelo olfato, mas são incapazes de se lembrar de algo no âmago do coração. Então, assim, elas são seres assim que se movem, né? Que estão ali na terra, né? As minhocas, né? E vários outros seres assim inferiores e que têm um grau de consciência muito baixo, né? Mas eles também têm medo de morrer, eles também experimentam prazer, eles também, por exemplo, você vê ali a minhoquinha ali, o verme assim, ele está ali na água, né? Ele está sentindo prazer. Conforme ele vai comendo terra, ele também sente prazer. O prazer, esses sentimentos que nós temos, né? Eles também experimentam. Então, Srila Prabhupada explica isso. Todos os seres vivos, né? Você come, eles também comem. Você sente prazer ao dormir, eles também sentem prazer ao dormir. Você sente prazer de comer, eles também sentem prazer de comer. Todos esses seres, eles têm todos esses sentimentos. O passo é que existem graus de consciência. Então, no caso deles, eles têm esse prazer, mas eles não conseguem se lembrar de algo, né? Eles não têm lembrança, eles não têm vínculos com outros seres e tudo, né? Então é diferente. Então, significado dado por sua divina graça a Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nos Vedas, os sintomas dos animais inferiores são descritos como se segue: Atetare Shan Pushunam Ashana Pipase
evabi vigyanan na vigyantam, vadanti na vigyantam, pashanti na vidu, shastanam na lokav, iti yadva buritamasu bahurushaha grane naiva jananti ridian prati swapriyan vastu eva vindanti bodhanam shayanadi artan grirnanti. Então, esse verso, essa descrição aqui, que vem dos Vedas, os animais inferiores só têm conhecimento de sua fome e sede. Então, eles só pensam em comer e beber, né? Eles não têm conhecimento adquirido, nem visão. Então, assim, são seres assim, são peixes que vivem em grande profundidade, são vermes, enfim, são as bactérias. Cada ser desse tem uma alma espiritual. E são almas espirituais individuais, né? E nós já estivemos em corpos assim no passado. E alguns de nós teremos corpos assim no futuro devido à degradação da consciência. Então, seu comportamento demonstra que eles não dependem de formalidades. Consideravelmente ignorantes, eles podem reconhecer os objetos que desejam apenas pelo olfato, e através de tão parca inteligência podem entender o que é favorável e o que é desfavorável. Então, mesmo esses seres, eles têm alguma inteligência, alguma capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim para eles, né? Portanto, mesmo os mais ferozes animais inferiores, tais como o tigre, podem ser domados simplesmente por se lhes suprir refeições regulares e acomodações para dormir. Aí Srila Prabhupada fala, só as cobras não podem ser domadas através desse arranjo. Então, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistan Staptan Yana Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Syuta Padakamalam Siguru Vaishnavam Chasiru Pansagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devansi Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamostute Taapja Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Namam Vishnu Padaya Krishna Prastabhatale Srimati Purushatraya Swami Tanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shiksha Kogolokandama Pantarega Namam Vishnu Padaya Krishna Prastabhatale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharine Vishesha Shunyavadi Pashacharya Deshatarine Manchakal Patarubhyacha Kripasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então aqui está sendo descrito a criação material, né? Então algumas coisas que a gente precisa ter em mente é que de todos os seres vivos, o ser humano ele é o ser que tem a plena capacidade, ele é dotado de uma capacidade que nenhum dos outros animais, de todos os outros seres vivos tem. É de ser senciente, ou seja, é de compreender e questionar a sua existência. Então, todos os outros seres, né, os animais, as plantas, eles estão aqui nesse mundo para desfrutar do mundo material.
Eles estão aqui para desfrutar do mundo material, para interagir com o mundo material. Mas e essa forma humana de vida que nós estamos aqui? Essa forma humana de vida, ela não se destina para o desfrute material, ela não se destina para aproveitar o mundo material. Ela se destina a apenas uma coisa, é transcender ao mundo material. Então, nós, os seres humanos, nós somos os únicos que podemos nos tornar conscientes de que existe um Deus e que existe existe uma existência, né? Existe uma realidade além do mundo material, que é a transcendência. Então, por isso que as pessoas devem buscar a religião. Por quê? Porque a religião é que vai os conduzir para o caminho da transcendência e a libertação desse mundo material. Do contrário, a pessoa ela pode estar numa forma humana de vida, mas ela vai acabar vivendo uma vida animal, ou seja, vai viver do mesmo jeito que os outros animais, né? E é, na verdade, assim que vive 99% da população. A vida toda só come, dorme, se reproduz e se defende. Ou seja, o objetivo da vida, o objetivo de vida da maioria das pessoas, dos seres que estão em forma humana de vida, é, na verdade, o mesmo objetivo dos outros animais, que é comer, se reproduzir, se proteger, comer, dormir, se defender e se reproduzir. Então é fazer sexo, é comer boa comida, é dormir num lugar confortável e poder se sentir protegido. Isso os animais também fazem. Por isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele explica que a verdadeira avareza, o que é a avareza? A avareza é uma pessoa que tem muitos bens, ela tem muito potencial, ela tem muitas coisas, né? Por exemplo, é o tio Patinhas, né? Que tem muita riqueza, mas que não usa essa riqueza para ele mesmo, né? Então, no caso de nós, seres humanos, nós temos um potencial para realizar coisas espirituais gigantesco, né? A gente tem um potencial enorme para transcender a existência material. E aí, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele explica que os verdadeiros ávaros, ou seja, aqueles que têm muita coisa, mas que não usam nem para eles, nem para os outros, né? São aqueles que, apesar de estar numa forma humana de vida, abandonam esse mundo da mesma forma que cães e gatos. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que a verdadeira avareza, ou seja, o verdadeiro desperdício da vida humana, é viver como cães e gatos. Passa a vida toda, só come, dorme, se reproduz e se defende. E aí utiliza a sua inteligência, ao invés de utilizar a sua inteligência para compreender o eu, ele utiliza a sua inteligência para sofisticar essas 4 motivações, que é comer, dormir, se defender e fazer sexo. E aí, depois de algumas existências fazendo isso, ou seja, desperdiçando essa forma humana de vida, sem dúvida, a consciência ela começa a se degradar e aí a pessoa perde a coisa mais preciosa, que é a forma humana de vida, né? Então é muito perigoso, porque a gente pode perder essa forma humana de vida e a gente vai perder a inteligência, etc., por causa das nossas ações. Ok? Então, da mesma forma que os seres vivos eles vão evoluindo gradativamente, passando por várias existências de vários seres, né? Plantas e seres móveis, tigres e etc., até chegar à forma humana de vida, existem outros também que degradam a sua inteligência e vão descendo nessa escala, perdem a forma humana de vida. Então, esse é o maior medo de um sábio. O sábio, e isso é dito na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, o sábio, o sadhu, o dhira, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte ela é natural, ela vai acontecer, né? O medo do sábio é perder a forma humana de vida, é ter a sua consciência degradada.
Então, para isso, é necessário que nós, que já estamos no processo da consciência de Krishna, tenhamos muito claro que devemos preservar a nossa consciência, devemos preservar essa consciência, né? Através do quê? Através de boas associações com outros devotos, sadhus, né? Através da prática de yamas e niyamas, ou seja, aceitar tudo que é favorável para o processo de transcendência e rejeitar tudo que é desfavorável para o processo de transcendência. Claro, isso é um processo gradual, alguns estão lá mais adiantados, outros ainda estão muito no começo, mas principalmente cantar o Mahamantra Hare Krishna todos os dias, né? E ter darshana da deidade e ler os passatempos de Krishna. São essas providências que devemos tomar para que não tenhamos a nossa consciência degradada e aí acabamos enfrentando o maior medo dos sábios, que é perder a forma humana de vida, né? Então, agradeço a todos, todas essas glórias de Srila Prabhupada, as nossas mais humildes reverências. Muito obrigado aos devotos da ISKCON Rio de Janeiro, em especial para o Prabhupada Vyoma, que nos fez esse convite. Hare Krishna.